Alice, e aí, beleza? Porque mulher tatuada é mais atraente. Vai, ela não teve nem pena do couro dela. Imagine de tu. Carolina foi pro samba. Ei, vai chover hoje? O que, menino, que tu falou? Eu tô perguntando se vai chover hoje. Eu tô vindo é do bar, né, do salão. Ô, bebo safo. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar. Porque lá em casa não tem rato? Porque lá em casa minha mãe cria um gato, que é eu. Carolina foi pro samba. Ei, Brau, tu sabe qual é o melhor horário de pescar? Meu, de 59. Por quê? Porque uma hora o peixe vem. Carolina foi pro samba.